Imagine uma ilha no meio do nada, de lugar nenhum, porque ninguém sabe exatamente onde ela fica, e se ela é um projeto secreto, e se ela realmente existe. Hoje, a gente vai analisar essa teoria, essa história, essa lenda chamada Ilha Eclipse. Bem-vindos ao Mundo Sem Guru, eu sou o Marcos Teixeira e hoje mais um vídeo daqueles, com uma teoria maluca, eu diria até que sinistra, sobre essa ilha muito misteriosa chamada Ilha Eclipse. Bora dar uma olhada nessa história. O chamado da escuridão. Isolada no oceano e envolta por uma anomalia magnética inexplicável, a Ilha Eclipse é um enigma que desafia a ciência e atrai curiosos há séculos. Relatos antigos falam de tempestades sobrenaturais, enquanto registros modernos mencionam experimentos militares secretos que podem ter criado a barreira invisível ao redor dela. Anomalia magnética, a barreira invisível. Uma força inexplicável. Equipamentos falham ao se aproximar, sugando energia como um buraco negro voraz. Essa barreira impede qualquer exploração tecnológica convencional. Bom, pelo que eu pesquisei sobre essa história, essa lenda, essa teoria sobre essa ilha chamada Eclipse, que ela é praticamente invisível, porque ela é envolta não só numa neblina densa, mas numa anomalia eletromagnética, como se fosse um campo de força que praticamente deixa ela invisível. E todas as pessoas, todas as expedições que tentaram se aproximar da ilha e chegaram a menos de 50 quilômetros da ilha, tiveram seus aparelhos eletrônicos, digitais, destruídos ou desativados. Então, tanto o GPS, ou uma bússola convencional, ou uma câmera, ou um radar, seja o que for, ele é completamente desativado ou destruído. Então, não se consegue chegar a menos de 50 quilômetros, diz a lenda, ou diz a teoria sobre isso. Fala-se também que nem fotos de satélite que já tentaram tirar, mesmo militares, porque se tenta rastrear a localização geográfica por causa dessa anomalia magnética muito forte, os satélites também não conseguem penetrar e não conseguem tirar foto, ou seja, fazer imagens da ilha. Então isso alimenta uma série de histórias, de teorias de conspiração e tal. Fala-se também que essa ilha ela já tinha sido explorada na época da Segunda Guerra Mundial pelo pessoal lá do Bigodinho, né? Vocês sabem quem é que eu estou falando. E também tem registros de que muito antigos, da antiguidade ou das grandes navegações, de embarcações que desapareceram nessa região, tá? E depois que os Estados Unidos teria assumido o controle ou tomado posse dessa ilha para realizar experimentos. Isso é um resumo de tudo que fica orbitando em cima da história da Ilha Eclipse, tá? Origens desconhecidas. Pode ser natural ou artificial, mas sua origem permanece um enigma mortal. Alguns sugerem que ela protege algo de proporções cósmicas, ou seja, por ela ter esse manto quase de invisibilidade, ou seja, essa anomalia eletromagnética, não se tem certeza o que tem lá dentro. Então isso alimenta a imaginação, como eu falei, né? As pessoas não sabem, é um grande segredo que está lá dentro, é um experimento militar, essa ilha na verdade não é uma ilha natural, ela veio de outra dimensão, ela se materializou, o que é isso? Então isso alimenta muito a imaginação e por não ter dados exatos, fica uma grande especulação. O legado amaldiçoado e os navegadores perdidos. Relatos antigos. Mapas antigos mencionam uma terra onde tempestades engoliam navios inteiros. Esses relatos são ecoados por lendas de povos indígenas costeiros. Então, como eu falei, tem esses registros antigos, né, de embarcações que sumiram, de tempestades, né, lá no começo fala de tempestades sobrenaturais, porque elas aparecem do nada, desaparecem do nada e são muito estranhas, com muitos raios, com muita atividade atmosférica e, segundo relatos antigos, elas faziam com que embarcações, né, inteiras
desaparecessem e não voltassem mais. Lendas de terror. Navegadores sussurravam sobre vozes que os atraíam para o abismo. Muitos acreditavam que eram espíritos vingativos guardando o local. Então, dentro desses relatos antigos, das lendas indígenas, né, da época, se falava, da antiguidade lá, se falava muito de que os comandantes, né, das embarcações e tal, os marinheiros, ouviam uma espécie de sussurro, né, na cabeça, e isso fazia com que eles acreditassem que estavam sendo amaldiçoados por espíritos vingativos, que eram responsáveis ali pelo local, pelo entorno da ilha, ou que mesmo que essas vozes iam atrair eles para um abismo, né? Tipo o pessoalzinho da Terra plana daquela época, né? Que o mundo acabava, né? Antes de se ter consciência de que o mundo era redondo, então que o mundo acabava lá na borda e despencava, né? Então tinha essa dos monstros marítimos e tal. Então também se citava, segundo a lenda aqui, a história, os relatos, o que eu pesquisei, que acontecia isso. Tem esses registros antigos também, antes da Primeira, da Segunda Guerra e muito mais. Projeto Eclipse, o erro fatal. Hipótese. Experimento militar. Tentaram criar um escudo magnético, mas algo saiu terrivelmente errado. O projeto foi abandonado após eventos inexplicáveis ocorrerem na ilha. Então, disse também que, né, após a visita lá da galera do Bigodinho na época da Segunda Guerra, na época da Guerra Fria, né, dos Estados Unidos ali com a União Soviética e tal, aquela Guerra Fria, aquela coisa, né, tensa, que os Estados Unidos foram para essa ilha, assumiram essa ilha para fazer experimentos. E a ideia, pelo que eu entendi, era um experimento muito parecido. Quem gosta desse tipo de assunto, com certeza já ouviu alguma coisa sobre isso, já leu, tem filme, tem livro. Me parece, é bem parecido com o Projeto Filadélfia, não sei se vocês então já ouviram falar, que foi um experimento, né, com relatos que os conspiradores dizem que são reais e, né, por outro lado, o governo, autoridades falam que não foi isso. Que eles estavam tentando, na época da Guerra Fria aí também, criar uma espécie de escudo eletromagnético que tornasse não só o objeto, vamos supor, no caso era um destroyer, uma fragata, enfim, um navio militar, torná-lo invisível não só ao radar, mas para as pessoas, né, para todo mundo que olhasse, que isso, né, o invisível ao radar é uma coisa que já se vinha desenvolvendo, como tem, né, esses aviões stealth, né, que eles são invisíveis ao radar, né, que tem aquele design quase alienígena, né, preto e tal. Eles queriam fazer esse escudo eletromagnético, e isso precisava de uma geração de energia muito forte. E segundo o que se fala do Projeto Filadélfia, eles executaram o projeto e ele deu muito errado, no sentido que o navio desapareceu de onde estava, apareceu rapidamente em outro lugar, e quando ele apareceu de novo no lugar original, os marinheiros que estavam em cima, no convés, estavam ou derretidos, nem queimados, como se estivessem dissolvidos, e alguns deles estavam fundidos com o metal, com o aço da embarcação. Então tinha metade do corpo, por exemplo, para fora de uma parede de aço e o resto sumiu, derreteu. E alguns estavam fundidos com o aço, então como se tivesse tido uma loucura ali dimensional e tal. Então essa é a história do Projeto Filadélfia. Aqui me parece que se eles estavam desenvolvendo também algum escudo de fonte eletromagnética para tornar coisas invisíveis, por isso que eu falei que é muito parecido com o Projeto Filadélfia, né? Então eu falo que deu errado e que daí eles abandonaram a ilha. Então tem relatos que pessoas desapareceram, que trabalharam nesse projeto também sumiram, né? E eles perderam o controle desse campo eletromagnético, dessa anomalia. Ela foi crescendo e está aí até hoje, né? Gigante. Mensagem final. A barreira. Então, aqui diz que até hoje se capta um sinal, como se fosse um sinal de rádio, um código.
muito parecido com aquela rádio russa, não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei se chama, putz, agora o nome, eu não sei se é UVC, acho que é UVC-76, uma coisa assim, que há mais sei lá, 40 anos, a única, ela em ondas curtas, né, enfim, a única coisa que ela transmite há mais de 40 anos é uma onda na frequência 4.535, sei lá, uma coisa assim, e ela emite um sinal, tipo né, um som estranho durante quase um segundo, daí ela dá um intervalo de 1,5 segundos, quase 2 segundos, e volta com esse bip, com esse sinal de um pouco menos que 1 segundo. Você imagina isso, ela faz só isso, nessa frequência, há mais de 40 anos, e fica esse mistério, o que é isso, né? Isso na época da União Soviética e ninguém sabe para que serve isso, que sinal que é esse, ele transmite o quê, né? Então falam que aqui também acontece algo parecido, que tem um sinal que é emitido numa determinada frequência, até hoje originário lá da ilha Eclipse, tá? E aí fala-se que foi captado na época uma última mensagem das pessoas que estavam trabalhando nesse projeto na ilha, que dizia o seguinte: a barreira está se fechando, não tentem nos buscar. Foi a última transmissão, os cientistas parecem ter ficado presos no próprio experimento. Então, de novo, né, aquela coisa meio Projeto Filadélfia, a coisa foi perdendo o controle e eles, sei lá, foram para outra dimensão, se fundiram com a ilha, alguma coisa muito estranha e fora de controle aconteceu. Ruínas tecnológicas e vestígios do apocalipse. Laboratórios destruídos. Restos de equipamentos modernos sugerem atividades científicas avançadas. Alguns artefatos ainda emitem sinais fracos, como se implorassem por ajuda. Bom, aqui, como toda teoria, ou teoria da conspiração, fica aqueles buracos, né? Quer dizer, se ninguém consegue se aproximar a menos de 50 quilômetros, né? Duas expedições parece que falharam, que são mais recentes, em 93 e 2004, 2005, alguma coisa assim. Então, se ninguém consegue chegar a menos de 50 quilômetros, não consegue tirar foto de satélite, né? Quer dizer, quem foi que esteve lá para dizer que existem restos de equipamentos modernos, até mais modernos do que a gente tem hoje, que foram abandonados lá dentro? Então, quem esteve lá? Quem vazou essa informação? Foram os próprios militares, enfim. Então, fica esses buracos, essas lacunas sempre em teorias. Painéis ativos. Alguns sistemas ainda funcionam, emitindo sinais codificados para o desconhecido, que é essa história que eu falei que é parecida com a rádio lá da antiga União Soviética, que funciona até hoje transmitindo aquele ruído. Esses painéis podem conter pistas sobre a origem da anomalia. Então, aqui estão afirmando, né? Então, se está afirmando que ainda existem coisas funcionando, é porque alguém esteve lá, certo? Vamos entrar aí na brincadeira, na viagem da teoria. Então, alguém esteve lá para dizer que isso ainda está acontecendo. O que se tem certeza, basicamente, é que não é uma anomalia magnética, como a gente tem, né? Por exemplo, esse buraco que tem, né, na magnetosfera aqui no Atlântico Sul, né, na América do Sul, um buraco, né, nessa camada de proteção que a gente tem. Isso é fato, e isso a gente sofre com os pulsos, as explosões lá de massa coronal do Sol, né, que vem aquele pulso eletromagnético que pode fritar tudo que é eletrônico, né, aqui, elétrico aqui na Terra. Lá tem esse mesmo tipo de anomalia, como se fosse um PEM, que eles falam, né, um pulso eletromagnético, que também se diz que se usam em armas experimentais, né? Vai atacar uma cidade, você frita, deixa ela no escuro, deixa ela sem computador, sem internet, sem energia, sem nada, né? Destrói a infraestrutura para poder invadir e tal. Então ela tem esse tipo de coisa. Então a única coisa que eu falo aqui é, se está afirmando, então, primeiro, você tem que ter foto, você tem que ter alguma coisa. Ah, mas
essa anomalia eletromagnética não deixa, né, tirar foto, né? Se o satélite onde ele está lá em cima não consegue tirar uma foto por causa da anomalia, imagina lá dentro. Então aqui está afirmando. Então, de novo, né, é aquela coisa mal explicada. Câmara do Coração, o portal proibido. Epicentro da anomalia. Uma estrutura subterrânea oculta pode conter segredos além da imaginação. Dizem que ela pulsa com uma energia que distorce o espaço-tempo. Então, o que eles chamam de Câmara do Coração é o centro de tudo, ou seja, lá pode terem construído uma espécie de reator, uma fonte de energia que origina toda esta anomalia. E como eu coloquei na capa lá do vídeo, que fez o tempo derreter, né? Esse experimento fez o tempo derreter, é porque tem relatos de que o tempo lá estava descontrolado, ou seja, passando diferente, acelerando, ficando mais lento, né? Como aqueles efeitos de gravidade, né? Quando o Interstellar lá do filme, né? Que quando chega perto do buraco negro, ele é tão massivo e tem tanto campo gravitacional que ele distorce o espaço-tempo, né? Então eles ficaram lá naquele planeta, né? Parece que, sei lá, 1 hora, sei lá, 2 horas, e o cara que ficou esperando por eles na cápsula, na nave, passou 25 anos, né? Então lá parece que acontece uma coisa assim, só que para isso acontecer teria que ser realmente uma coisa absurdamente massiva, gigante. Mas dizem que nessa instalação, chamada apelidade de Câmara do Coração, é onde se origina essa energia tão bruta que ela derrete, né, as leis da física, aquilo que a gente conhece como a relação espaço-tempo. Teorias dimensionais. Pode ser um portal para outra realidade ou um gerador de distorções temporais. Alguns acreditam que ele conecta nosso mundo a dimensões alienígenas, né? Então, primeiro aqui que eu acho engraçado é conectar a dimensões, beleza. Agora, dimensões alienígenas, né? Quer dizer, que tem dimensões que são especificamente alienígenas, né? São dimensões de seres não humanos, né? Que estão em outra dimensão. Então aqui, né, fica esse papo todo que, porque tem uma fonte de energia brutal que distorce o tempo e espaço, então isso também poderia ser visto como um portal, né? Que conecta aí dois mundos, né? Tipo Stranger Things, né? Tem lá o mundo invertido e tal, né? Tem um portal que comunica essas duas dimensões. Fenômeno temporal, quando o tempo derrete, aquilo que eu acabei de falar e o que eu coloquei na capinha. Distorções temporais. Expedições relatam que minutos parecem horas dentro da ilha. Então, essas duas expedições que eu mencionei, 93 e 2004, elas falharam, mas aqui, pelo jeito, algumas conseguiram entrar. Está aqui, expedições relatam que minutos parecem horas dentro da ilha. O tempo parece estar vivo, reagindo à presença de intrusos. Então, pelo que está falando aqui, os que conseguiram entrar, e lá dentro o tempo ele se altera pela aproximação ou pela atitude das pessoas que estão lá, né? Essa anomalia, né, ela reage como, ele fala aqui, como se o tempo estivesse vivo, né, ele passa totalmente distorcido. Desaparecimentos misteriosos. Muitos nunca retornaram. Então, esse relato aqui de cima, obviamente, é dos que retornaram, né, para poder falar o que tinha lá. Presos em um ciclo infinito de caos. Há rumores de que suas almas ainda vagam pela ilha. Então, que eu falei, de novo a gente se esbarra lá no projeto Filadélfia, daquele experimento com o barco, lá com a embarcação de guerra lá americana, que quando ele some e volta, a galera que estava no navio ficou toda derretida e fundida ao metal, ao aço do navio. Então isso pode acontecer lá, com as pessoas que trabalhavam, ou dependendo do tempo que a pessoa parece que fica na ilha, ela começa a sentir esse efeito temporal e esse efeito no corpo. Algumas, né, foram embora e suas almas, né, ficariam vagando pela ilha. Então aqui tem uma mistura de espiritual com ficção científica que parece meio estranho aqui. Tem uma coisa eletromagnética, é um pulso, aí a pessoa vai embora e a alma dela fica lá
vagando, né, na ilha, presa na ilha. Loucura por loucura, né? Tá desde o começo, então vamos nessa. Sinais codificados ou mensagens do além. Então, a gente volta naquela história que eu falei que parece aquela rádio russa que transmite aquele sinal. Aqui está falando, ó, transmissões automatizadas. Satélites captam pulsos matemáticos que podem ser mensagens alienígenas. Bom, já jogaram na conta dos alienígenas. Tipo, é alienígena. Então, esses sinais matemáticos podiam ser mensagens de povos não humanos, alienígenas, multidimensionais, greys, arcturianos, pleidianos, o que você preferir. Esses sinais seguem padrões complexos que desafiam a lógica humana. Então, lá na rádio russa, a gente tem padrão de frequência em hertz e dos intervalos que ele acontece há mais de 40 anos. Não se sabe para que serviria, tá? Ou como está ativo, para que serve. Chamados sinistros. Alguns acreditam que esses sinais são convites ou advertências. Eles podem ser tentativas de comunicação de inteligências não humanas. Aí até aí tudo bem. Mas esse experimento então ele tinha um outro objetivo, né? Não era simplesmente deixar a ilha invisível, né, ao criar um escudo, uma anomalia eletromagnética que deixava tudo invisível. O objetivo aqui era criar ou transmitir um sinal como um convite ou advertência de povos não humanos, né, de inteligências não humanas. Então, tem duas coisas aí ao mesmo tempo. Ou as duas coisas conviviam, e segundo os que visitaram, e segundo os satélites, ainda são captados esses pulsos, né, matemáticos, assim como se fosse uma transmissão de rádio e de código. Exploradores condenados. Submarino perdido. Em 1998, uma equipe inteira desapareceu ao atravessar a barreira. Seu destino permanece desconhecido, mas há relatos de sobreviventes delirantes. Então, o submarino desapareceu, alguns se salvaram, mas ficaram dodói da cabeça, né? Ficaram muito loucos, piraram, saíram do ar. Segundo essa informação aqui. O submarino é militar, mas não fala de que marinha, de que país, de que potência, do que era, mas enfim, se perdeu aí uma equipe inteira ao tentar se aproximar da ilha. Amadores destemidos. Em 2013, um grupo tentou invadir e nunca mais foi visto. Suas câmeras foram encontradas danificadas, exibindo apenas estática intermitente. Como eu falei, né, eu imaginava que, né, se você não consegue nem se aproximar, aí você conseguiu, sobreviveu, tá lá dentro, o tempo tá muito louco. Pô, a câmera não vai funcionar também, né? E se funcionar, segundo eles aqui, né, você registra só estática, tanto de áudio, vídeo e foto. Só ruído visual, né? Só noise. Não tem mais nada. Então, assim, se é um submarino, foi uma expedição secreta, que ninguém fica sabendo, né? Porque quando não teve o Kursk, né, aquele submarino russo, né, muitos anos atrás, ele estava numa missão também, eu não lembro que era no Mar Negro, onde que ele estava, e houve uma explosão no reator, alguma coisa assim, e ele afundou, e era muita profundidade, alguns equipamentos para os caras conseguirem subir na superfície, umas roupas lá e tal, não deu tempo deles acessarem, a água invadiu, teve incêndio lá dentro e tal, né? E todos, infelizmente, morreram. Então, o mundo todo fica sabendo, fica lá acompanhando os dias e dias de tentativa de resgate e tal. Aqui, né, foi uma coisa silenciosa, se houve mesmo essa expedição nessa tal ilha Eclipse. Eclipse também porque, como ela tem uma variação eletromagnética nesse campo, ela aparece, ou quase aparece, fica visual em determinados momentos. Então, por isso o nome eclipse, né? Que ela acontece de tempos em tempos e ela fica uma parte dela visível, né? Como a eclipse solar, ou, né, que você vê o pedaço da lua, tampa o sol, enfim, mais ou menos isso. Por isso que ela tem esse nome. Disseram até, na minha pesquisa da loucura, que até youtubers, ou um youtuber tentou
descobrir a localização, chegar perto para fazer, né, um conteúdo, mas não conseguiu achar a localização exata da ilha. E agora, como eu sempre faço, eu deixo uma pergunta reflexiva, né? Além dos comentários, eu sempre reforço que comenta aqui embaixo, fala o que vocês acham, o que você quiser falar, manda bala aqui embaixo no comentário. E não esqueça, se você gosta dos vídeos, já assistiu um vídeo, gostou desse e ainda não se inscreveu, se inscreva, o canal está no começo. Preciso muito da ajuda de vocês com a inscrição, com os likes, ativar o sininho, compartilhar nos grupos malucos aí que você faz parte. Isso ajuda muito o canal a crescer agora no começo, para alcançar mais pessoas, e vocês compartilhem também que gostam desse assunto. O intuito do canal aqui não é chapéu de alumínio, não é loucura, é a gente analisar essas teorias malucas e se divertir. Assim, o quanto ela é absurda, não tem coerência, não tem. Por isso que eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Então fica aí a frase, a pergunta para a reflexão. Você arriscaria sua sanidade e talvez a sua alma para descobrir o que está escondido na Câmara do Coração? Câmara do Coração, lembrando, é aquela parte central da ilha, né? Aquela instalação onde, teoricamente, ficaria esta fonte brutal e massiva de energia que geraria esse campo eletromagnético, essa anomalia que gerou toda essa história, toda essa lenda, essa teoria sobre a Ilha Eclipse. Beleza? Até o próximo vídeo.